Olá, aqui é a Vera Lima e você está no Mais Saúde Integralmente. E nós vamos dizer aqui nesse programa sobre o consumo do álcool, gente, os impactos que ele traz para a saúde mental. Até que ponto a gente pode entender, né, esse assunto dentro do espectro aí da saúde mental e de políticas públicas. Nós estamos recebendo aqui a doutora Paula de Paula, ela é diretora do PSIND, que é o Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Ela foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia, conselho aqui de Minas Gerais. Estuda muito, tem se atualizado sobre esse tema de políticas públicas e do uso, né, de drogas, inclusive. Ela é professora de políticas públicas, né, em cursos de psicologia, atuante aqui na PUC Minas, né, doutora? Me Sim. conta um pouquinho aí desse lugar onde você está. Bom, eu comecei a dar aula na PUC em 2001, né, estou lá até hoje. Passei muitos anos na PUC de Betim, mas com passagens, eu trabalho nas outras unidades também, né. E a minha, vamos dizer, pesquisa, inclusive de doutorado, né, com assistência social, foi, dentro das políticas públicas. Então, por muitos anos, eu trabalhei, fiz estágio, né, coordenadora supervisora de estágios. Eu tenho pesquisa, né, dentro da saúde. A PUC tem programas de pesquisa, né? Então, eu fiz um programa de pesquisa, que passei uma pesquisa, fiz uma pesquisa na saúde. Então, assim, esse é um assunto que eu tenho, né, trabalhado, porque é um Debruçado assunto sobre, né? urgente, né? Sim. Está na ordem do dia. E olha só, doutora Paula, todos os dias a gente tem aí, inclusive eu estava lendo recentemente um material falando que nós perdemos cerca de 12 pessoas, são 12 mortes por dia no Brasil por consumo de álcool. Então você veja só, a cada hora 5 pessoas morrem em virtude aí das consequências do consumo de álcool. E o álcool é aquela droga silenciosa que está em praticamente todos os lares. E a gente costuma, né, fazer uso né, dessa droga muito cedo, em casa, às vezes na mesa. Né? Tem muita gente, às Como ela é vezes, livre, como ela é né? livre, É. fala né, que os próprios pais, as famílias levam as drogas para a mesa, no Uhum. café da manhã, muitas vezes. Né? E aí eu queria te perguntar aí, falar um pouquinho dentro do nosso tema, que é da saúde mental, né, integralmente, abordar, né, alguns pontos da reforma tributária que ela tenta taxar, né, ou regulamentar, foi o PL 68 de 2024, ele foi aprovado na Câmara e ele prevê a aplicação do imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado sobre as bebidas alcoólicas. Eu queria começar te perguntando, do ponto de vista de políticas públicas, como é que você percebe essa, né, essa iniciativa e essa regulamentação da reforma tributária a partir desse projeto de lei? Olha, se o Estado estivesse preocupado mesmo com a saúde mental de todas as pessoas, mas principalmente da que fazem uso abusivo, né, do álcool, ele estaria implementando ou colocando as equipes dos CAPS-AD e a própria rede de atenção psicossocial, né, mais bem equipada, mais preparada para atender essas pessoas e as famílias no território. O que a gente vê no uso dessas verbas é sempre para patrocinar, né, comunidades terapêuticas, né, ou clínicas especializadas, no âmbito privado. Uhum. Então, eu acho que isso já é um modo do capital funcionar. Ao invés de dar à sociedade, né, vários centros, né, vários serviços que possam acolher a pessoa, e as famílias vão colocar isso em pequenas clínicas, como se o consumo, né, o abuso do álcool fosse um problema daquela pessoa. Ah, ela tem um problema genético e por causa disso ela faz um abuso. Porque todo mundo usa, por que que aquela pessoa abusa? Na verdade, esse aspecto subjetivo singular
de por que que uma pessoa, um irmão gêmeo, né, usa muita droga ou usa muito álcool e o outro não tanto, está conseguindo trabalhar e tal. Isso tem a ver com o fato de que cada um de nós é único, mesmo tendo um patrimônio genético do monozigoto, vamos dizer assim, Sim. vindo do mesmo patrimônio genético. Porque qual é o sentido, qual é o valor do álcool ou de alguma droga na subjetividade, na economia psíquica de cada um? Aonde que aquele álcool entra para aliviar ou anestesiar algum sofrimento, alguma dor? Isso daí é um trabalho que precisa ser feito com aquela pessoa, né? E tantas pessoas não têm nem tempo para trabalhar a sua questão, né? A sua ligação mortífera com o álcool e com a dor, porque elas estão trabalhando, estão tocando a vida, elas bebem para poder dormir, né? Elas bebem de manhã para poder acordar. E outras drogas também. Quer dizer, então, e o mais incrível é, nós só vamos preocupar com as pessoas que usam abusivamente do álcool e das drogas se elas estiverem sem produzir dinheiro. É Porque se verdade. elas estiverem trabalhando, batendo ponto, entregando e produzindo, ninguém se interessa pelo sofrimento delas, o quanto que elas estão cheirando, o quanto que elas estão se dopando, né, com a maconha, o quanto que elas estão bebendo. E a gente poderia ter outros cenários diferente Eu desses? acho que quando a gente coloca, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão do fentanil. Uhum, Percentual agora eu não sei de cor, assim, é um percentual uhum. altíssimo da população que morre com o uso, com overdose ou com a morte física mesmo, né? Uhum. Porque o corpo não aguenta, mas assim, é exatamente uma pulsão de morte para revelar o quanto a vida está cara de viver, como que ela Sim. está difícil de viver. Então, assim, a gente deveria estar preocupada de saber o que acesso. Olha, porque desde que a saúde deixou de ser uma coisa biológica, isso é desde 48, Uhum. que, né, a própria ONU lá estava pensando a saúde, e ela não é uma questão biológica, ela não é só falta de doença, ela é Sim. um bem-estar físico, psicológico, social. E o acesso que as pessoas têm, né, elas garantem a saúde também, a Uhum. saúde mental. Então, assim, se a gente for ver, né, nos marcadores sociais, a gente vai ver o quanto de pretos, o quanto de mulheres, o quanto dos pobres que sofrem mais precisando de serviços de saúde mental. Porque quem tem dinheiro, eles vão tratar da sua saúde mental. A saúde é lutar contra a jornada 6 por 1. Por Porque exemplo. como você pode ter saúde se você não tem descanso? Isso recai muito sobre as mulheres, Com certeza. né? Então, assim, Uhum. mas elas são mais faladas do que os homens que estão no Sim, bar. Uma sim. mulher que bebe, nossa, que horror e tal. Então, assim, isso é cultural também. O valor do álcool, como é que a gente utiliza do álcool para felicidade, Sim. para comemorar, utiliza para Pra tristeza. Então, tristeza. ele está em todos os Para momentos em que o celebrar, para comemorar, perfeitamente. para brincar o Perfeitamente. carnaval, Agora, para por que brincar o que uns futebol. abusam? É. Olha, se for ver, se for escutar aquela pessoa, o álcool entra num lugar muito apropriado para anestesiar uma determinada dor. E quanto de álcool eu preciso para fazer isso? Ninguém sabe. Isso pode ser né, assim, uma compulsão de que a pessoa está viva, mas mais procurando a morte, o alívio da morte, né? Então, Sim. assim, o álcool é uma questão de saúde pública, como todas as Gravíssimo e outras drogas, seríssimo, né? e os CAPs AD, que são CAPs, álcool e outras drogas, álcool e drogas, deveriam estar sendo o centro, né, do Da política financiamento. Da pública. política. Então, que pegasse esse dinheiro aí dos tributos, que é o do pecado, né? Porque a Sim. pessoa está bebendo e tal, vão financiar as políticas, assim, você bebe, mas você tem que pagar o quanto que isso está sendo, né? Os donos, E hoje Ambev, não sei o quê, vai ter que pagar. Eles deveriam, então, estar deixando com que esse dinheiro vá para uma política pública, como os CAPs AD, como a RAPS, como está prescrito nas linhas guias de saúde mental,
né? Mas não é isso que acontece. Ele vai para financiar, né, pequenas empresas, né, que são OS, é uma terceirização, sabe, Sim, de algo que deveria ser universal. O direito à saúde mental, ele é universal. A sim. Confederação Mundial, em 92, colocou 10 de outubro como Dia Mundial da Saúde Mental. Significa que a saúde mental é um direito universal. Mas quem pode ter saúde mental? Pois é, e aí olha só a situação, você falou dos Estados Unidos, né, do fentanil. Gente, a crise é grande mesmo e os dados que a gente tem, vejam só, causa de overdose. Atualmente, o fentanil ele é responsável por cerca de 70 a 75% de todas as mortes por overdose nos Eu não Estados sabia Unidos. esse percentual, E é sabia que era muito grande. alto. Olha, eles estão dizendo que as tendências são de redução, que em 2025 houve queda, mas que os dados divulgados em 14 de janeiro de 2026, ou seja, bem recente, do CDC, né, dados do CDC, dizem que 72.836 pessoas morreram por overdose no período de 12 meses. Para Eles você receberam ver. em E agosto de o, e o 2025. presidente culpa os Sim, outros países vizinhos, que são eles que são culpados. Quando ele não olha o empobrecimento da classe média dos Estados dos Estados Unidos, Unidos. completa decadência, entendeu? Nós temos melhor qualidade de vida aqui no Brasil que nos Do que Estados nos Estados Unidos. Unidos, né. Então e olha, o fentanil, pessoal, só porque nós estamos aqui no Mais Saúde Integralmente, a gente tem que falar, né, do Uhum. que é a potência, inclusive, de destruição, né, Sim, é como dessas crack drogas. aqui. Um opioide sintético até 50 vezes mais potente que a heroína e Sim, 100 vezes mais que a morfina. sim. Olha só, É um anestesiamento na 2 hora. miligramas A são pessoa fatais. pode, pois é, a pessoa pode estar com uma vida péssima, mas na hora que ela está ali, ela está vivendo, ela está ali. Ela A está ali. existência, né? Quer dizer, até quando ela mesma não sabe, mas ela também não está fazendo questão. Não A gente devia analisar os Estados Unidos por esses números, porque a gente ainda tem pessoas que imaginam que os Estados Unidos, a American Way of Life, né? Que sim. inspire a gente a viver. Nós temos que reconhecer que não, os Estados Unidos não têm que nos inspirar em absolutamente nada. Pois é. E aí, dos Estados Unidos, a gente dá um salto para Belo Horizonte, tá? Sim, Porque nós estamos aqui falando de saúde mental, pessoal. E às vezes um dado que muito choca a gente, uma imagem, é essa da população de rua. Porque todo mundo fica ali meio que culpado, mas meio que jogando a culpa também, né, pro colo do outro, né? E aí a gente tem um crescimento muito grande da população de rua. E a maioria consome o álcool diariamente, doutora Paula. Ou seja, é uma população que, além de não estar sendo cuidada, né? Ela está ali num lugar de sofrimento imenso. essa equação devia ser muito óbvia para a gente, né? Uhum. Estar na rua significa uma precariedade subjetiva tão grande que, para viver aquilo, seja a violência, a desproteção, a precariedade, a imundície, tudo, só se anestesiando. Devia ser óbvio que as pessoas que estão na rua estão em condições tão precárias que qualquer sedativo, e aí o álcool. E olha que tem pessoas que não vão beber álcool de qualidade, vinho de qualidade. Não, eles vão beber álcool puro às vezes. Beber coisas ou cheirar coisas que possam tirá-los da realidade, porque a realidade está muito ruim. Aí a gente condena as pessoas. Nós temos, né? Eu estou por fora do número da Pop Rua, mas eu acho que a assistência social ela está dividida em níveis de atenção, né? E o Pop Rua é um serviço da média, né? Uhum. Da média complexidade. Por quê? Porque uma pessoa que está na rua precisa de um lugar onde ele vá ficar, que ele Sim, possa tomar banho, que sim. ele possa dormir. E isso não é uma coisa que os serviços têm, né? Uhum. E aí, e o estar na rua, eu tive um estágio dentro da Pop Rua lá em Betim, né? No Centro Uhum. Pop. São vários motivos, são pessoas que estão viajando, Sim. são pessoas que são transeuntes, que são
né, que vagueiam, eles chegam aqui, ficam aqui, né? Tem Uhum. pessoas que saíram de casa por problemas mesmo, psiquiátricos, sem nenhum diagnóstico, sem nenhum tratamento, não conseguem ficar em casa, os pais expulsam por vários motivos, né? Se você não for cis, heteronormativo e produtivo, você vai ter muitos problemas, né? Então, a família costuma... Essa pessoa pode já estar bebendo antes de ir para a rua, mas na rua ela vai encontrar Vai bebida. encontrar bebida. Né? Então, assim, é um problema social. A saúde mental é uma questão social. E o que a gente vê é muito punitivismo, é gente que acha que só não tem cura, não tem saída, é só morrendo, é só... Entendeu? A gente vê gente que queima gente na rua. É uma população muito Muito marginalizada. E os marginalizada. dados aqui levantados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a Hum. população de rua, doutora Paula, que é o polo do FMG, divulgou aqui em janeiro de 2026, bem recente, que são 15.474 pessoas vivendo em situação de rua. Agora, precisa ver o quanto que o Centro Pop consegue, porque a gente tem uma política pública insuficiente para o problema. Né? Como acolher essas pessoas? Como acolher essas pessoas? Tá aí a gente tem na toda questão, uma né? política muito bonita de pessoas que vão abordar, de pessoas que acreditam que ficar livre do álcool e outras drogas não é só por deixar de usar, né? Que você pode partir para uma redução de danos até que a pessoa consiga se, né, organizar para dar conta de ver alguma beleza, alguma esperança na vida. Porque sem isso, não há para que viver. Então, tem muita gente que aposta... temporário, né? Aposta, sim, em que a pessoa não vai usar. Então, é uma política de... Né, você não vai usar. E a gente, né, sofreu, desde o Temer até o Bolsonaro, retrocessos na política de saúde mental, na política de outras drogas, para virar uma política muito punitivista, que, ao invés de ver, né, a pessoa que está abusando de álcool e outras drogas como alguém que merece cuidado, que precisa de tratamento, vê como um criminoso. A sociedade tem mesmo esse É punitivista. olhar. É punitivista. E quando deveria ser de cuidado, porque o álcool, né? Perfeitamente. O alcoolista, agora nós trocamos, né? Não se fala mais alcoólatra, né? Alcoolista, porque o alcoólatra é uma rotulação, né? Então, doutora, e assim, e aí a gente precisa, então, de enxergar a população que está, né, nesse consumo do álcool, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas que deveriam protagonizar, então, o alcance dessas políticas públicas. Eu acho que toda a sociedade deveria considerar que isso é um resto, um produto da sociabilidade que a gente está vivendo. E cuidar. Pois é, mas aí ninguém quer saber. Né? Mas temos que mudar essa mentalidade. Perfeitamente, mas isso só vai mudar se você tiver, né, munida de uma solidariedade, que é de um amor pelo humano, entendendo que o humano, né, se está naquela condição, é porque muita coisa aconteceu para que ele estivesse ali. Será que a gente consegue mudar esse olhar? Eu acho que se a gente tiver militância política para conseguir colocar no legislativo mais pessoas que representem isso que nós estamos falando aqui, porque quem está representando, quem está lá, não representam isso que nós estamos falando. De que as pessoas que estão na rua deveriam serem vistas como um produto da nossa sociedade, como um resto do capitalismo. Agora, doutora Paula, cuidado, proteção, tratamento, não é recolher população de rua nas madrugadas, juntar tudo no camburão e levar. Isso é higienismo. Isso é higienismo. É outra coisa. É outra coisa. Por isso, a política de saúde mental é feita no território. Sim. Respeitando a liberdade. Não vai fazer nenhuma, vamos dizer, né, internação involuntária, porque a compulsória ela acontece, mas ela tem que ser no
número insignificante, mas muitas vezes a internação é involuntária, porque é isso de pegar as pessoas, de fazer uma limpeza. Na época da Copa, Porque isso é estendeu. imediatismo e é interesse político de Higienismo, higienismo. isso é higienismo, uma coisa muito triste, mas a política pública, né, que quer fazer com que as cidades estejam bonitas, elas vão na Cracolândia, querem limpar a Cracolândia. Mas como assim, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante aqui nos bastidores que a gente conversava, que era do cuidado dessa proteção, eu vou dizer assim, mas sem ser salvador. Você não vai ao encontro dessas pessoas com aquele sentimento de que quer salvá-los. Isso aí é os santos, né? Isso aí é a igreja. Isso aí são as comunidades que dizem assim, eu preciso estar lá para salvá-los. E aí eu gosto até de falar, porque eu amo ele muito, eu gosto demais do padre Júlio Lancelotti. Sim. Ele faz esse trabalho de ir ao encontro à população de rua e não querer salvá-los pela religiosidade. Ele vai ao encontro para se doar, para o amor, esse involuntário que a gente fala, É por né? isso que também ele, vamos dizer, ele não vai para salvar, mas é por isso que ele salva muitas pessoas, Sim, né? né? Porque Ele vai para compreender, para entender, para escutar. para alimentar muitas vezes, porque estão passando fome. Perfeitamente, pois é. E às vezes é muito mal interpretado por É isso, por né? isso mesmo que ele é perseguido. Exatamente porque ele desarranja, né, o funcionamento do capital. Sim. As pessoas que, né, estão pensando no funcionamento automático, reprodução, exploração do outro, não quer ninguém que vá dizer esse outro tem valor, esse outro é humano, esse outro merece respeito. Como assim? Não produz nada, não põe dinheiro, né? Como assim? Então, eu acho que não é à toa, né, que ele sofre toda essa perseguição, né? Sim. E eu queria, inclusive, nós já estamos caminhando para o nosso final, sobre políticas públicas até, o padre Júlio Lancelotti, ele também se manifesta e ele fala de um lugar, que é de onde ele está no cotidiano, né? Ele diz que ele faz uma crítica às políticas públicas que mantêm a miséria, que é isso que você está falando do capital, né? E propõe ações focadas em autonomia, dignidade, direitos humanos para a população de rua. E aí ele defende outros direitos que são inerentes, porque não se dá para falar de dignidade, de direitos humanos, sem falar de moradia, de alimentação, de acesso a bens públicos, né? E aí a gente está falando muito mais do que abrigos ou combate, né, a essa arquitetura hostil que a gente sabe. Nós estamos falando de dar dignidade a essas pessoas. Para isso, é preciso que a gente responsabilize o Estado e o Legislativo. Por quê? Porque quando a gente tem políticas de ajuste fiscal, a gente sabe que nós não vamos pegar todos os impostos para fazer a melhoria das políticas públicas, para melhorar a qualidade de vida, né, e para dar cidadania. Não, a gente vai pagar com esses impostos a dívida pública, ou seja, a gente enriquece os ricos, enriquece os bancos. E os pobres continuam pobres. Pois é, porque eles não são considerados. Então, assim, é preciso que a gente responsabilize o Estado. Porque o que vem são várias pessoas que montam empresas. Comunidade terapêutica aqui, OS ali para poder atender pessoa né, assim, que usa álcool. Ou seja, são soluções bastante liberais. Não são soluções que pensam o país como um todo, que pensam a sociedade como todo mundo tendo os mesmos direitos. A questão toda é essa, é preciso fazer caridade para aquela pessoa ficar bastante... que esse tipo de amor também, de solidariedade, é assim, que ele é tão bonzinho, o padre, né, Júlio, então nós não precisamos dele tão bom. Não, ele tem que dizer assim, isso está errado, o fato de vocês precisarem de mim, porque a Igreja Católica sempre entrou nesse lugar de dizer que o Estado sozinho não daria conta de cuidar das almas. Mas, com isso, de alguma forma dizer o Estado não dá conta. Se o Estado desse conta e o dinheiro do financiamento para essas políticas públicas
fossem garantidos, a gente precisava menos de igreja. Pois é, mas ele critica a manutenção da miséria e diz que muitas políticas públicas são apenas paliativas, que não emancipam e apenas mantêm as pessoas na pobreza, sem criar Perfeitamente. autonomia. Perfeitamente. Se a política pública vem assistencialista, porque a política de assistência social, ela nasce com um caráter de não ser assistencialista, e Sim. sim um direito universal. Todo mundo, em Com algum foco na momento, vai autonomia e direitos, precisar né? de ajuda. Sim. Tá certo. Olha só, pessoal, nós estamos aqui no Mais Saúde Integralmente, conversando com a doutora Paula de Paula, que tem aí, né, passou pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, está no PSIND, no Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre a questão aí das políticas públicas com foco aí no consumo, né, do álcool, que é uma das drogas que hoje mais acomete as pessoas e que mais é utilizada e chega facilmente na mesa de todos nós. E a gente usa muito, às vezes, doutora Paula, e eu falo até por mim, tem hora que a gente chega em casa cansado no final de semana, ah, vou tomar minha geladinha. A gente senta ali para poder relaxar e tomar né, uma cervejinha, um drink para relaxar. Então, não tem nada de errado nisso, né? Não. Não, Porque mas... tanto o álcool quanto as drogas, elas estão em todas as sociedades. Elas são eternas, exatamente porque elas cumprem essa função, né, sim. de relaxar, de dar sensação de prazer. A questão toda é quando elas deixam de ser só recreativa, né? E Sim. compromete toda a vida da E passa pessoa. a ser também uma rotina, uma constância Sim. cada vez mais incontrolável, né? Sim, pois é. No Não é nível isso? da compulsão, né? Então é isso. Olha só, se você está com alguma dificuldade para controlar o consumo do álcool, né, ou outras drogas, você deveria procurar aí um psiquiatra, um psicólogo, buscar uma ajuda. E aí nós estamos aqui com a psicóloga, a doutora Paula, e eu queria que ela nos dissesse, né, para quem está precisando de uma ajuda, para quem está em busca e está com uma, né, situação de que está sentindo que está perdendo o controle da situação, o que fazer? Quando a pessoa está sentindo que está perdendo o controle e tem consciência disso, porque o mais raro é isso acontecer. A pessoa pode estar, né, já perdeu o controle, e se alguém for chamar a atenção, fala, eu vou parar quando eu quero. Eu não, né? Então, ter a consciência de que precisa de ajuda é algo muito maravilhoso, porque entre a consciência de que precisa de ajuda e conseguir ficar livre daquilo, demora muito, tem muitas recaídas, é preciso procurar na regional, né? Se é uma pessoa das classes populares ou uma família que não tem condição de pagar 450, R$ 500 uma consulta do psiquiatra, né? Ou não consegue pagar psicólogo particular, é preciso procurar na regional onde tem um CAPS-AD. E chegar lá, vai encontrar um psiquiatra, vai encontrar uma psicóloga, uma enfermeira, um assistente social, porque a equipe é montada assim, que vai acolher e que vai dar início a um tratamento, né? Porque é uma jornada do início ao tratamento, a pessoa conseguir, né, ficar com o controle da droga, né? Ou então vai ficar abstinente, porque as pessoas elas optam por políticas de abstinência ou por políticas de redução de dano. Deveria ser da escolha do tratamento, combinado, inclusive, com o médico, com a psicóloga, com a enfermeira, com quem tiver de referência para aquela pessoa. Então, eu recomendo que vá a um CAPS-AD, né? Porque lá certamente vai conseguir atendimento. Doutora Paula, porque a saúde mental, a sanidade mental, ela é a nossa autonomia, não é? Ela é o nosso existir de uma forma independente, livre, Perfeitamente, não é mas você isso? vê como que isso hoje é quase um privilégio? Sim, É uma mercadoria cara. sim, A saúde mental, ela não é um direito universal, ela é só para quem pode pagar por ela. Então, isso é que é absurdo, e isso é que uma pessoa, uma sindicalista, que uma pessoa que milita para que todo mundo tenha o direito a uma vida digna, se revolta. Porque quando todo mundo estiver dando conta de que a nossa sociabilidade, que a maneira capitalista de existir
não vai dar saúde e não tem saída nem para a terra. Se todo mundo tivesse todos os bens que um rico tinha, nós já estamos devendo para a terra. Não ia nem ter terra mais. Então, é preciso que a gente reorganize a maneira da gente pensar. Quando a gente pensar eu, pensar os outros também. Né? E haverá diferenças? Evidente, ninguém vai escolher ser psicólogo, vai escolher fazer um doutorado. Não, mas não é porque uma pessoa, o Lula falou isso nesses dias, quando ele estava dizendo que a universidade, né, não era organizada ou feita para os pobres, né? Então, assim, porque as pessoas são diferentes, alguns podem escolher, mas ter escolha é muito importante, se querem ir para a universidade ou não. Sim. É isso. Ter saúde mental não É um deveria direito, ser uma gente. é um direito, É um não deveria direito. ser uma escolha. Ah, eu quero ter saúde mental. Não. E vai começar, inclusive, por cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos lares, com as nossas escolhas, e a gente sempre prestando atenção no alcance que o outro tem que ter, que o outro precisa, até para que ele também possa ter as oportunidades e saber aproveitá-las, ou ter condições Pois de é. aproveitá-las. Tá certo? Sim, para quem está na nossa posição, Sim. de ter privilégio de uma casinha para dormir, comidinha boa, que a chuva não vem e derruba, que a gente pode sair, chegar. Todo mundo lutar pelas políticas públicas, Pois certo? é, isso. O compromisso é esse. É esse. Então, gente, olha, as saídas são as políticas públicas. E o que nós, sociedade, podemos fazer? Lutar por elas, defendê-las e não criminalizá-las e achar que isso é coisa para quem não trabalha, para quem é vagabundo, para quem está por aí passeando. Mais sororidade também, tá? Olha, aqui é o podcast Mais Saúde Integralmente.